Olá a todos, tudo bem, pessoal? Tudo certinho? Vamos para mais uma aula nossa aí, né? Mais uma introdução. Então é o seguinte, nós estávamos trabalhando conteúdo de eletrodinâmica, né, envolvendo potência, né? E na sequência, então, vamos dar continuidade aí a esses conteúdos de potência. Para facilitar, né, eu até tinha comentado aí, tinha feito uma revisão com vocês, né? Isso é extremamente importante, né? Lembrar que força elétrica é considerada como DDP, diferença de potencial, que chega até uma fonte por um fio condutor, né? Esse fio condutor, ele é considerado aí, como o programa diz, o condutor da eletricidade, mas essa eletricidade ela é conduzida por uma corrente elétrica. Então, eu preciso ter a força elétrica, que é o U, né? Medida em volts. Eu preciso ter a intensidade de corrente que leva essa força, medida em ampere. E, consequentemente, eu preciso também conhecer a potência. Então, seria a potência é a execução de trabalho no intervalo de tempo. Como o nosso trabalho é igual à energia, né, como a gente viu em aulas anteriores, então potência é igual a variação de energia sobre tempo. E usamos de energia como joule, tempo em segundo. Então, joule por segundo, eu tenho a unidade de medida de watts. Então, resumindo, força elétrica, tensão elétrica é medida em volts, intensidade de corrente é medida em ampere e potência é medida em watts, beleza? Então vamos introduzir alguns exercícios aqui, né, para facilitar a compreensão de vocês. Então, o número diz o seguinte: determinado modelo de forno micro-ondas possui uma etiqueta com as seguintes especificações: 127 e 1600 watts. Quando o funcionamento, qual é o valor da corrente elétrica? Então, corrente elétrica, o que eu tenho, o que eu quero, o que eu preciso? Então, repare que eu tenho a potência, né, que é o P, eu tenho a tensão elétrica, que é 127, e eu estou procurando a intensidade de corrente. Então, eu vou usar o PIL. Aqui a apostila colocou PUI, né, mas é o PIL. Se eu tivesse falando em resistor, eu ia usar o PIR, né? Como a gente viu, o pintinho da cidade, o PIL, né, e o pintinho caipira seria o PIR. Então, vamos lá. PIL, ou PUI, né? Ele substitui a potência pelo valor que eu tenho. Lá, repare que as unidades medidas estão compatíveis, né? Seria 1.620 watts, né? Dividido pela intensidade de corrente, que é 127. Feito isso, né? Nós dividimos e chegamos a 12,76 ampere, né? Muito bem. Próximo. Alguns fabricantes de chuveiros elétricos mantêm no mercado duas versões de um mesmo modelo de ducha, com as mesmas potências, porém, uma delas se destina na tensão 127 volts e a outra na tensão 220 volts. Então, seria tensão elétrica, né? Considerando duas duchas cujas potências máximas sejam 5.500 watts, porém uma com 127 e a outra com 220, calcule as suas respectivas resistências elétricas. Então, eu vou ter duas tarefas. A primeira tarefa, eu vou trabalhar com a potência de 5.500 watts, né? Utilizando uma tensão de 127. E a segunda tarefa, nessa potência aí de 5.500 watts, nessa tensão de 220. Então, o que eu tenho aqui? Potência, medida em watts, né? E eu tenho tensão elétrica, 127 volts. Então, nós vamos substituir aqui, né, na fórmula que nós temos lá no dado do problema, tá bom? Lá na aula texto, pelas equações. Então, vamos lá. Pot, né, tensão elétrica, tá, ao quadrado dividido pela resistência. Alguém chega e fala assim: professor, mas o senhor disse que se eu tiver potência e corrente elétrica, eu posso usar o PIR e resistor. Verdade, mas eu não tenho intensidade de corrente aqui. Na ótica, eu não tenho I, né? Eu tenho que usar a forma que eu tenho, ou seja, os valores que eu tenho para trabalhar. Então, o professor vai dar uma dica para vocês. Quando você for resolver exercício de eletricidade ou qualquer outro exercício de física e tal, você pega os dados que você tem e veja as fórmulas, vai tentando encaixar nas fórmulas, né? Na aula T, vocês vão ver que tem fórmula assim. Então, tem potência, utilizando a tensão elétrica ao quadrado sobre a resistência, né? Aqui a apostila faz um trabalho de equações, tá? Ó, o R está dividido, subiu multiplicando, a potência está multiplicando, passou dividindo. Então, ficou tensão elétrica 127 ao quadrado, né? Sobre 5.500. Dividiu, nós vamos ter uma resistência de 2,93. Fazendo o mesmo trabalho, só que agora, ao invés de utilizar 127, nós vamos utilizar 220.
Note que eu vou ter uma resistência de 8,8. Ou seja, como a tensão elétrica é maior e a potência é a mesma, existe a necessidade da gente ter uma resistência maior, né? Então note que essa resistência que nós temos aqui seria uma resistência de 120, cadê? A resistência de 2,9 a uma tensão elétrica de 127, ok? 127. E quando eu aumento a tensão elétrica, a minha resistência vai ter que ser aumentada, claro. Se eu tiver uma resistência maior, não suporta. Então pensa assim, eu tenho uma força maior. Se eu tenho uma força maior, eu tenho que ter uma resistência maior, né? Força maior, preciso de uma resistência maior, tá? Então, o que a gente faz? 2,93 de resistência. Então, por esta razão, eu trabalho com uma resistência pequena, porque a força é pequena. Mas cuidado que o exercício ele manteve a potência. A potência é 5.500 watts, a potência é a mesma, ok? A única coisa que eu preciso fazer é mudar essa tensão elétrica aí, beleza? Então, muito cuidado aí com todas essas observações aí que a gente precisa fazer, tá? Letra B. B. Com os valores encontrados no exercício anterior, preencha os quadros a seguir. Então, repare que um exercício depende do outro, né? Então, vamos lá. Seguindo aí. Ambos os chuveiros apresentam potência de 5.500 watts. Então, chuveiro número 1, chuveiro número 2, né? E calcule a razão apresentada. Diferente potencial aplicada nos terminais do chuveiro. Então, uma DDP é 220, a outra é 127. Então, ele pediu a razão. Então, a gente tem que saber que razão é divisão, né? Então, eu vou pegar a razão aí maior sobre a razão menor, né? E deu 1,73. Aí, calcule a resistência calculada no exterior, no exercício anterior. Então, nós calculamos, né, galera, a resistência lá, quando foi 220, utilizamos 8,8, achamos, né, desculpa. Quando era 127, achamos 2,93. E agora, o que a gente faz? Pega o maior sobre o menor e nós vamos achar a constante aí dos resistores, beleza? Para os dois chuveiros, tá? Muito importante trabalharmos aí, então, com essas duas observações, tá? Então, o que eu quero dizer com isso? Se numa casa você tem uma rede 127, na outra 220, eu preciso trabalhar com resistor contínuo, tá? Dois resistores juntos. Muito bem. Vamos lá. Usando os resultados apresentados no quadro, eleve ao quadrado o valor obtido. Ao dividir tensão 1 pela tensão 2, agora compare os resultados com a seguinte relação, R1 com R2. Então, quando você fizer isso aqui, ele pediu para fazer o U1 sobre o U2. Nós tivemos 1,73. Aí você leva ao quadrado, deu 3. Beleza. Agora, fornece o mesmo resultado do R1 sobre R2. Olha que interessante. Então, esse exercício é para você ver a lógica da fórmula. Tá? Não se preocupe muito, é muito difícil cair isso, né? Só para a gente. Hoje a gente quer mostrar isso aqui, ó. Tá? Ele pega a razão. Quando eu pegar a tensão elétrica 1 dividido pela tensão elétrica 2 e eu elevar ao quadrado, eu vou ter o mesmo valor da divisão do resistor 1 com o resistor 2, beleza? Provando por que a fórmula aqui foi POT é tensão elétrica ao quadrado sobre a resistência. Beleza? Vamos lá. Exercício de número 3. Prove de forma algébrica o resultado obtido no exercício 2. Para tal, utilize a equação. Então, ele quer que você prove isso, que é bem simples. Ó. Na realidade, você vai usar potência, ele igualou a potência 1 igual a potência 2. Ele pega tensão elétrica ao quadrado sobre o resistor 1 igual a tensão elétrica ao quadrado sobre o resistor 2. Aí ele vai substituir os valores, ó. Multiplica cruzado, tá, galera? Ó, esse resistor aqui estava dividindo só e multiplicando. Essa tensão está multiplicando, passa dividindo. Ele só multiplica cruzado, tá bom? Para ficar essa relação aqui. Aí ele coloca em evidência, né? Ó. Desculpa, coloca exponencial, tá vendo?
tensão elétrica 1 sobre tensão elétrica 2 elevado ao quadrado. Daí ele põe parênteses ao quadrado igual resistor 1 sobre resistor 2. Isso aqui é para provar, esse exercício é para provar isso aqui que a gente acabou de fazer. Tá vendo? Que a tensão elétrica 1 dividido pela tensão elétrica 2 ao quadrado é a mesma coisa que a razão, que é a divisão do resistor 1 por resistor 2. Isso, claro, vai me dar potência, né? Isso vai nos dar potência. Vamos lá, vamos fazer um outro aqui. Você tem que fazer um cálculo, depois a gente vai fazer ele em sala aí com vocês, tá? Um resistor ôhmico de 10 ohms é ligado a uma bateria de 10 volts. Então, o que você faz? Vai colocando os dados do problema, né? 10 ohms é ligado a uma bateria de 10 volts. Durante 10 segundos, esse aqui seria o tempo dele. Caso 100% da energia perdida, ou seja, da energia dissipada pelo resistor, pudesse ser convertida em trabalho, para o deslocamento de uma massa, esse valor seria em joule. Então, vamos lá. Fórmula. Potência tensão elétrica ao quadrado sobre o resistor. Né? Então, potência elétrica vai ser igual a 10 ao quadrado, que foi dado no problema aqui. Ó, tá vendo? Ó? Tensão elétrica, 10 ao quadrado, dividido por 10. Deu 10 watts. Então, tendo o trabalho, pode ser calculado da seguinte forma. Potência é trabalho sobre ação de tempo, como a gente já conversou. Né? Então, você está dividindo só multiplicando. Né? Então, aí a gente chega ao trabalho, que é 10, né? Potência 10. Multiplicou 100 joules. Beleza? Então, resultado final. Então, o que eu tive que fazer? Primeiramente, tive que achar a potência. Tá? Depois que eu achei a potência, eu aplico na fórmula do trabalho. Tá? Muito bem. Mas olha que interessante. Aí, às vezes, vocês podem dar uma confundida. Fala assim, professor, mas apareceu várias opções aí de utilizar potência. Sim. Eu posso usar potência através do pio, eu posso usar potência através do PIR, eu posso usar potência utilizando a tensão ao quadrado sobre o resistor, que é o caso dessa aqui. Eu posso usar potência sobre o trabalho sobre essa do tempo. Tudo isso é potência, porque potência nada mais é do que trabalho e tempo. E trabalho é energia. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ler o exercício, ver os dados que o exercício fornece, e depois disso eu vejo se eu consigo encaixar nas fórmulas, beleza? Então, extremamente importante essa citação aí, tá bom? Vamos fazer esse último aqui, ó. Para fazer o aquecimento de uma sala durante o inverno, uma família utiliza um aquecedor elétrico ligado a uma rede de 110 volts. Desculpa, 120 volts. A resistência elétrica da operação apresentada pelo aquecedor é de 14,4 ohms. Vai colocando os dados, seria o R, né? Então eu tenho o U, que é 120, e eu tenho o R, que é 14,4. Se essa família utilizar o aquecedor diariamente por 3 horas, esse é o tempo, qual será o custo mensal cobrado pela companhia de energia a uma tarifa de 0,25 por quilowatt-hora? Então, vamos fazer o cálculo aí, né? Então, tá aqui o exemplo do aquecedor. Considere o mês de 30 dias. Mês aí como se fosse um mês de matemática financeira, mês comercial. Então, vamos lá. Primeiro, eu vou utilizar potência, que é tensão sobre o resistor. A minha tensão elétrica é 120 ao quadrado sobre o resistor, que é 14,4. Né? 120 vezes 120, dividido por 14,4, me deu 1000 watts. Por que foi convertido em quilowatt? Porque o exercício deixa claro que ele tem o valor de quilowatt aqui, ó. Tá vendo? 0,25 kW por hora. O quilowatt, o professor comentou que quilo é 1000, né? Então, por esta razão, nós vamos aplicar aqui, ó, tá? Divisão por 1000. Divide por 1000, deu potência 1 kW. A energia consumida, tá? Agora vamos falar em energia. Energia é... Pensa comigo uma coisa. O professor comenta aqui. O que é trabalho? Força vezes deslocamento. O professor fala que trabalho é transformação de energia. Então, olha a forma aqui curiosa, galera. Energia é potência vezes variação de tempo. Então, a potência você achou aqui, né? Essa forma também está lá no enunciado. Você vai usar como 1, tá? Potência 1. Variação de energia de tempo, que seria 30 dias vezes 3 horas. Então, hora,
né? 3 vezes 30 vezes 1, 90 kW por hora, tá vendo? Quilo, a conversão está em quilowatt e o tempo é hora, por isso que foi multiplicar direto, né? Ele só fez a multiplicação daí pelo preço, né? Uma regra de 3. 1 kW é 0,25, 90 kW é X. Multiplica, chegamos a 22,50. Ok? Pessoal, então o professor pede, né, que vocês leiam o material dado, leiam a aula texto, reproduzam exercícios como forma de fixação, né, que nas próximas aulas aí a gente complementa, explicando sobre geradores elétricos. Valeu, forte abraço, muito obrigado aí pela participação, até a próxima aula.